These are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest. The fields are white in the world. And we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. Lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. Lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion till salvation comes. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who was, who is, and who is to come. No Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo de Israel celebrasse anualmente 3 grandes festas: a festa da Páscoa, no primeiro mês do calendário deles, a festa das Semanas, ou festa de Pentecostes, no terceiro mês, e a festa dos Tabernáculos, ou Cabanas, também chamada de festa da colheita, no 7º mês. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que a lei de Moisés era a sombra dos bens vindouros, isto é, sombra das coisas que existem no céu e das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento, quando Jesus viesse. Deus usou coisas naturais no Antigo Testamento para profetizar e explicar a respeito de coisas espirituais que se cumpririam no Novo Testamento. Portanto, nós, como cristãos,
celebramos atualmente essas 3 grandes festas, não por aquilo que elas representavam para os israelitas no Antigo Testamento, mas por aquilo que elas representam para nós no Novo Testamento. Dessas 3 grandes festas citadas, a Festa dos Tabernáculos é a única cujo cumprimento espiritual não aconteceu nos dias dos apóstolos, o que nos leva a crer que ela ainda está para se cumprir de forma plena no final dos tempos e por isso a celebramos de forma profética. Por outro lado, ainda não temos plena clareza de tudo que a Festa dos Tabernáculos representa no Novo Testamento, mas pela própria Bíblia temos alguma ideia do que Deus deixou reservado para nós. Esse ano já celebramos a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, e chegou a época do ano em que celebramos a festa dos Tabernáculos. Antes de falarmos propriamente da festa de Tabernáculos, vamos explicar o Dia das Trombetas, que acontecia no primeiro dia do 7º mês anualmente para os israelitas. Deus havia ordenado a Moisés que fossem construídas 2 trombetas de prata, que só poderiam ser tocadas pelos sacerdotes e somente em certas ocasiões especiais, como quando o povo saía para a guerra, em convocações solenes e festas, incluindo as festas no dia 1º de cada mês. Quando essas trombetas eram tocadas, além de servir para que o povo as ouvisse e tomasse uma atitude correspondente, seja se preparar para a guerra ou ir para o templo, Deus disse que seria como se o som das trombetas e o aroma dos sacrifícios e das ofertas chegasse naturalmente até o céu, até a presença de Deus, e Deus agisse em favor do seu povo. Todo dia 1º de cada mês era um dia especial de festa, de oferecimento de sacrifícios e ofertas a Deus, de expiação pelos pecados e dia de tocarem as 2 trombetas de prata. Porém, no primeiro dia do 7º mês, além dos sacrifícios e ofertas de rotina, havia sacrifícios e ofertas adicionais, e era proibido trabalhar nesse dia. O motivo era para que o povo prestasse atenção especial ao mês que estava começando e aos próximos grandes eventos que iriam acontecer, o dia da expiação no 10º dia e a festa dos tabernáculos propriamente dita, que começava no 15º dia do 7º mês. Acreditamos que o Dia das Trombetas representa o aviso de Deus que o dia da expiação está chegando para toda a humanidade, isto é, que Jesus Cristo está voltando para julgar a terra. Os profetas de Deus que anunciavam desde os tempos antigos a vinda do justo Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição, também profetizaram a sua iminente volta triunfante e o estabelecimento do seu reino sobre a terra. Os apóstolos de Jesus Cristo também profetizaram e confirmaram essas coisas. É tempo de as pessoas temerem a Deus, se arrependerem dos seus pecados e fazerem aquilo que agrada a Deus. Jesus disse que haveria vários sinais que antecederiam a sua volta. Falsos cristos e falsos profetas fazendo milagres e grandes sinais. Guerras, fomes, terremotos, maremotos, tsunamis e epidemias. Sinais no céu, perseguição à igreja e cristãos sendo mortos, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor das pessoas e, por fim, o evangelho do reino sendo pregado a todas as nações. Praticamente, tudo isso já tem acontecido e cada vez com mais intensidade. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Antes, Ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Assim como a noiva se prepara para o seu casamento, nós também temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz ser o noivo da igreja. Preparemo-nos, portanto, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Então, nessa semana, no dia 23, nessa terça-feira, nós comemoramos o dia da festa das trombetas. Então, essa semana toda, as nossas programações são voltadas nesse tema da festa das trombetas, que é um símbolo profético. Então, por exemplo, ontem nós tivemos aí o Café com Deus. Para quem não assistiu,
ela fala sobre a festa das trombetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? E hoje nós queremos colocar em prática nos nossos grupos. Daqui a pouco eu vou comentar, tá bom? Antes eu vou dar a programação de amanhã. O pastor Tomás vai falar sobre a igreja profética, às 8h30 no YouTube. No sábado, os jovens terão um encontro lá na Granja Viana, às 6 horas da tarde. Eles vão ter um momento profético entre os jovens e os pastores lá. Eles vão ser ministrados profeticamente. Então a gente está convidando vocês para presencialmente os jovens estarem presentes lá no sábado, na Granja Viana, tá bom? No dia 28, que é no domingo, nós vamos dar início também, a partir da segunda-feira, a festa do dia da expiação, que na verdade vai ser no dia 1, né, ou dia 2 oficialmente, só que nós vamos ter uma semana da expiação, ou a semana do arrependimento, tá bom? Então a programação vai ser o seguinte: domingo é normal, às 10 horas e 18 horas, nos cultos presenciais. Na segunda-feira também a programação é normal, com o pastor Jamê, no nosso seminário. Já na terça-feira, tá errado aqui, eu marquei o curso de obreiros, mas não é, vai ser um dia, o curso de obreiros já concluiu o módulo 4. No dia 30, os pastores vão começar a ministrar a oração de arrependimento. Então nós vamos ter um bom tempo de início dos pastores, nós líderes, começamos a pedindo perdão pelos pecados, seja da igreja, seja do Brasil. Então vai ser uma semana de arrependimento, de confissão. É uma semana da virada de Deus, né? É um símbolo muito importante para o povo judeu e para a igreja também, simbolicamente ou espiritualmente. Ela tem um sentido de virada. Se estava indo numa direção errada, nós vamos numa direção certa, tá bom? É o arrependimento. É a semana do arrependimento que vai começar na terça-feira com a oração dos pastores, tá bom? Então é uma programação diferente que vai se iniciar na terça-feira às 8h30, somente online por enquanto, tá bom? E na quarta-feira e na quinta, eu vou estender a quarta e quinta, porque a dia da expiação começa às 18 horas e de terça vai até quarta-feira às 18 horas. Então vamos considerar dia 1 e dia 2, que vai ser um café com Deus especial, sim, sobre o dia da expiação, mas a gente está convidando a igreja para estarmos em jejum, 2 dias, jejum parcial, tá? Não precisa ser 2 dias direto não, tá bom? Mas faremos nessa semana, na quarta e quinta-feira, o jejum. Aliás, o Brasil inteiro vai estar em oração nesses dias. Antes de começar a célula, eu queria deixar só esse versículo, que eu lembrei desse versículo, que não foi citado no final de semana, mas aproveitando a semana das trombetas, que as trombetas também têm um símbolo de profetizar, né? E esse texto aí de um profeta chamado Ezequiel diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos. Ossos quer dizer coisa que não tem vida ou está morto. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Na medida que vocês estão tendo hoje uma reunião de células, gastem um tempo de transmitir uma palavra de profecia, lançando um versículo um para o outro, e que o Espírito Santo venha a somar junto com esse versículo, para que, seja numa situação financeira, seja numa situação familiar, seja numa situação morta, o Espírito Santo tem o poder de trazer vida numa situação que não tem mais jeito, tá? Ou uma situação que está morta. Então, cada um deve ter alguma situação difícil. Então, um ou outro tem um momento de tocar trombeta sobre a vida do teu irmão hoje, tá bom? E o momento apropriado é o momento de reuniões pequenas. Deus abençoe vocês, tá?